Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos meditar hoje na Palavra de Deus, no capítulo 8 de Daniel, dos versículos 1 até o versículo 27. E o título da mensagem é A Visão de um Carneiro e de um Bode, que diz o seguinte, Daniel capítulo 8. No ano terceiro do reinado do rei Belsazzar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão acontecendo quando vi que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulaí. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha duas pontas, e as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o meio-dia. E nenhuns animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha as duas pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. E o vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele, e feriu o carneiro, e lhe quebrou as duas pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele, e o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada. E subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, e para o oriente, e para a terra formosa, e se engrandeceu até ao exército dos céus. E alguns do exército e das estrelas deixou por terra e os pisou. E se engrandeceu até ao príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo, por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra. Fez isso e prosperou. Depois vi um santo que falava e disse, outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem.
E ouvi uma voz de homem nas margens do rio Ulaí, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé, e disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Aquele carneiro que viste com duas pontas são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. E a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. O ter sido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da pequena nação, mas não com a força dela. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. E pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração, e engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei, glória a Deus, aleluia, Jesus. Então levantei-me e tratei-me do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, nós vemos aqui que Daniel, né, mais uma vez, né, essa terceira visão aqui que Daniel teve, né, ela vem de acordo, né, com a primeira visão que teve o rei Nabucodonosor, né, e a gente fica assim maravilhado de ver que é uma após a outra, com animais diferentes, né, com ilustrações diferentes, digamos assim, né, mas confirmando a mesma visão que o Senhor Deus Todo-Poderoso, né, o Senhor Jeová dos Exércitos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos santos profetas que foram antes de nós, o Eu Sou, o Deus de Israel, o meu Deus. É a mesma visão, né? Quer dizer, são visões diferentes, mas com o mesmo símbolo, com o mesmo resultado final, né? Em relação a que o Senhor deu para o rei Nabucodonosor, a qual ele esqueceu, a qual ele não conseguia lembrar, ficou perturbado o seu espírito, e ele queria matar todos os sábios, todos os adivinhos,
todos os gurus, né? Ali todos os caldeus, todo ali o povo de Babilônia, né? Foi quando Daniel, né, o jovem Daniel, ainda jovem, né, porque seria morto junto com os sábios, porque também tinha diploma de doutor, né? Então os sábios para o rei Nabucodonosor eram exatamente aqueles que tinham diplomas de doutor, né? E Daniel tinha, porque quando ele foi levado para a Babilônia, cativo do povo de Israel, que o rei Nabucodonosor levou, ele era jovem, formado já, tinha feito doutorado, né? E daí ele foi levado ainda muito jovem, mas quando foi levado do povo de Israel para a Babilônia, de Babilônia para o palácio do rei. Quando ele foi levado para o palácio, ele já tinha o diploma de doutor, já era formado, né, ali dos cativos de Israel, né? E ele, pela misericórdia de Deus, o Senhor revelou a ele, né, para que ele não fosse morto junto com ele, Sadraque, Mesaque e Abednego, não fosse morto junto com os sábios, com os adivinhos, os caldeus, os astrólogos que servia o rei ali no palácio, né, com as suas adivinhações, né? E aí Deus, por dois motivos, Deus deu a Daniel a revelação do sonho, né, a Nabucodonosor. Não só o Senhor revelou a Daniel qual tinha sido o sonho, mas também a sua interpretação. E Deus fez isso por dois motivos. Primeiro, porque Deus queria, como o rei se intentou no seu coração, né, e entender, né, o que haveria de acontecer, né, ali na face da terra, né, do qual ele era o grande rei da terra, o que haveria depois de tudo aquilo que já tinha acontecido. O rei de repente parou e começou a pensar isso e buscar o que será que vai acontecer a partir disso aqui agora, o que virá depois disso, né? E Deus, como Deus era com o rei Nabucodonosor, né, ele cumpria à risca tudo aquilo da forma que Deus queria que as coisas fossem feitas. Deus engrandeceu ele de tal forma que o Senhor fez questão de mostrar para ele, de revelar para ele o que haveria de vir depois daquilo que ele da forma que ele estava buscando. Só que Deus não deu para ele o poder, né, de ter um entendimento. Deus mostrou o que havia de acontecer, mas não deu para ele, ele sequer conseguiu lembrar o sonho que ele tinha sonhado, né, e muito menos a interpretação, né? Então, o trabalhar de Deus, ele surpreende a tudo e a todos, né? E Daniel, ali a força do Deus de Daniel, né, foi mostrada exatamente através desse conhecimento, dessa sabedoria e desse entendimento que Deus deu para Daniel através das divinas revelações em sonho. É coisa linda, é coisa maravilhosa, né? Deus deu para Daniel e Daniel conseguiu fazer com que o rei entendesse, né, tudo aquilo que haveria de acontecer depois daqueles dias, dos quais ele buscou no seu entendimento, ele intentou no seu coração em saber o que será que virá amanhã, né? Digamos assim, né? E Deus mostrou para ele o que haveria de acontecer, mas não deu para ele o poder de entender, né, sequer de lembrar o sonho, né? E aí o jovem Daniel, que era um verdadeiro profeta de Deus, do qual Nabucodonosor não conhecia, e ninguém na face da terra até aquele dia conhecia um jovem como aquele, né? Deus deu para ele essas revelações extraordinárias, né? Quando Daniel chegou na frente do rei, foi no rei, pediu ao rei que concedesse a ele um prazo para que ele orasse. Primeiramente ele procurou Arioque, né, que era o encarregado do rei, né, ali o chefe do exército, encarregado de matar todos os sábios de Babilônia, né? Aí, nessa palavra sábios, né, aí está incluso os astrólogos, os adivinhos, os caldeus, todo mundo que serviu o palácio do rei com adivinhações, mostrando ali os gurus que o povo fala hoje, linguagem mais atual, né? Estava incluso para ser mortos porque não deram conta de revelar para o rei, né, o sonho que ele teve e muito menos a interpretação.
Só que Daniel foi incluso para ser morto, mas não estava na frente dele para ser decifrado, porque ele era tão pequeno que ele não simbolizava nada, ele era desconhecido, inclusive, nesse sentido, para poder estar lá no meio dos grandões. Só foi chamado os grandes e Daniel era muito pequeno, né? Só que aí, como ele ia ser morto junto, né, usado pelo próprio Espírito Santo do Senhor, né? Ele chegou, o Arioque mandou buscá-lo, ele quis saber por que o rei se apressava tanto em matá-los, né? Aí Arioque contou para ele o porquê de tudo isso. Ele falou, então me introduz na presença do rei, que eu vou pedir a ele tempo para você não matar os sábios e os caldeus, os astrólogos, os adivinhos, para que eu tenha tempo de orar ao meu Deus e trazer para ele a revelação do sonho que ele teve, mostrando para ele, decifrando para ele esse enigma de qual foi o sonho que ele sonhou e a sua interpretação, né? E como Deus era com Daniel, Arioque ouviu e levou Daniel na presença do rei, né? Para que ele pedisse ao rei tempo, né? E o rei lhe concedeu tempo, né? E aí foi orar ao Todo-Poderoso, ao seu Deus, que é o Senhor nosso Deus e meu Deus, né? O qual eu falo muito, o Senhor Jeová dos Exércitos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, né? O Deus dos santos profetas que foram antes de nós, o Deus vivo, o eu sou, o Deus de Israel, o meu Deus. Porque somente ele consegue revelar os segredos do coração do homem. Tudo que está oculto e escondido e que ainda não aconteceu, ele sabe todas as coisas, né? Ele sabe até os nossos pensamentos, até o nosso sussurrar. O Senhor sabe o que nós estamos sentindo naquele momento do nosso sussurro, né? O que a gente chama de suspiro, né? Então o Senhor sabe todas as coisas, né? Ele sabe, inclusive, a resposta antes da pergunta, né? Então, somente o Todo-Poderoso tem esse poder, né? E Daniel orou a ele, levou, foi para casa, o rei concedeu o tempo, ele foi para casa, chamou os 4 colegas, os 4 amigos, irmãos que moravam com ele na mesma casa, e falou, nós vamos ser mortos se nós não dermos conta de passar para o rei o que foi que ele sonhou, decifrar para ele, o que foi que ele sonhou. E após passar o que ele sonhou, né, o que significa o sonho que ele sonhou, né? Então, tarefa difícil demais, né, irmãos? Somente o Todo-Poderoso pode dar esse poder do homem, esse entendimento, né? O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Divino e Espírito Santo. Somente Ele pode dar o espírito de revelação ao homem, e o homem conseguir revelar os segredos do coração de um outro homem, né? Somente o Todo-Poderoso é que pode, o Eu Sou, né? E aí ele entrar em oração e jejum por amor naquela noite de imediato, né? Porque o tempo corria. Eu falo muito, né? A roda gira e a fila anda, então não tem como, né? O rei deu, eu não sei que tempo o rei deu para ele, se foi 24 horas, se foi 3 dias, se foi uma noite só para no dia seguinte. Sei que o nosso Deus é já. O nosso Deus é já. E na mesma noite o Senhor revelou para Daniel, né, o que foi, qual foi o sonho que o rei tinha sonhado e qual era a sua interpretação, né? E este Daniel, após passar essa revelação para o rei e salvar todos os povos que seriam mortos, inclusive eles também, já o tempo correu, já estava já na sua velhice, quando ele já estava no 4º rei já, quando veio essas revelações, a visão de um carneiro e de um bode. E vocês vejam, aquele que não viu os últimos 3 vídeos, volta aos últimos 3 vídeos, abre todos eles em sequência, né? E vê que o sonho que Daniel teve, né? O que o rei teve, né? Foi confirmado depois que o Senhor mostrou para o rei, o Senhor mostrou para Daniel, por mais vezes, né? Eu não sei ainda quantas vezes vamos nos deparar com esse mesmo sonho daqui para frente, né? Mas até aqui no capítulo 8, isso foi no capítulo 2 que o rei sonhou. Estamos no capítulo 8 e o Senhor vem confirmando o mesmo sonho, né? Mas com simbolismos diferentes, né? Com paisagens diferentes, né? Então, com ilustrações diferentes, digamos assim, né? Então, o Senhor vem confirmando que a palavra de Deus é uma só,
né? Não tem como, irmãos, é uma só. E Deus foi cada vez mais mostrando com mais clareza para Daniel, uma palavra confirmando a outra, mostrando que seria a mesma palavra do que viria a acontecer, né? Então é lindo demais, é maravilhoso, né? Aqui essa visão que Daniel teve de forma extraordinária, vem confirmando. E nós vamos estar amanhã, né? Nós já está dando sequência nessa revelação que Daniel teve, né? Dos sonhos e visão que Daniel teve, né? A visão de um carneiro e de um bode, né? O carneiro é um bode muito valente, muito furioso, muito bravo, que tinha as pontas ali, e tudo que aconteceu nesse período todo, qual foi a destruição que esse bode causou, né? E como esse bode, o bode destruiu o carneiro, depois o bode causou muitas destruições, né? E como foi que esse bode foi destruído, né? E tudo isso, irmãos, Deus mostrou para Daniel dessa forma, né? Mas são reis da terra, governantes da terra que foi levantados, que governou a terra. Então, de modo que o Senhor veio e está governando ainda e continuará governando, porque essa revelação aqui o Senhor afirma, né, para Daniel, né, que era para Daniel selar ali as visões, que isso aconteceria no tempo do fim, né? E por ele foi tirado, e o contínuo sacrifício, o lugar do seu santuário foi lançado por terra, né? Depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava, né? Até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, né? Ouvi uma voz de homem nas margens do Ulaí, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão, ou seja, né? Ou seja, o Senhor Todo-Poderoso, né, ordenou ao anjo Gabriel, né? Essa voz que gritou, ouviu uma voz nas margens do Ulaí, a qual gritou e disse, Gabriel, ou seja, né, o Todo-Poderoso, né, o anjo do Senhor, né, gritou para Daniel, gritou para o anjo Gabriel, dar ao profeta Daniel o entendimento de qual seria aquelas revelações que ele teve, né? Ouviu uma voz de homem, nas margens do Ulaí, do rio, né? A qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão, né? Mandando que o anjo desse a Daniel o entendimento da visão, né? Glória a Deus. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado, e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ou seja, o anjo mostrando o anjo Gabriel mostrando para o profeta Daniel que essas revelações aconteceria no final dos tempos. Ou seja, ainda não chegou esse momento, está decorrendo o tempo, está acontecendo e será assim até o final dos dias, né? Da presente era, né? E vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar de pé. Ou seja, a presença do anjo do Senhor é tão forte que Daniel não resistiu, Daniel desmaiou, né? Daniel desmaiou de tanto poder, né, que tem o anjo do Senhor ali ao lado de Daniel. E olha que Daniel estava sendo sustentado pelo Espírito de Deus para poder parar de pé. Mas é tão forte, né, que ele desmaiou, né? E estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. E disse, eis que te farei saber
o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Então todo esse carneiro, esse bode bravo, furioso, cheio de pontas, né? Que primeiramente uma ponta no meio da cara, depois 4 pontas, aquela ponta quebrou, caiu, nasceram 4 no lugar daquela, e cada uma apontando para um lado, né? São tudo reis que foi sendo implantado na terra nesse tempo todo, né? E aí Deus mostrando para Daniel, através do anjo Gabriel, o que significaria aquelas revelações das quais Daniel teve ali, aquelas visões em sonho, né? E ele me disse, eis que te farei saber, porque Daniel queria saber. Daniel orava a Deus pedindo entendimento para saber o que seria aquilo. Deus dava a visão e Daniel pedia, Senhor, o que é isso? Me mostra, eu quero saber, eu quero entender. E Daniel orava, continuava orando 3 vezes ao dia, como sempre orava, ali com as janelas abertas para o lado de Jerusalém, onde tinha o templo de Salomão, né? Onde ali que foi construído por Salomão, né? E Daniel orava o tempo todo, 3 vezes ao dia, pedindo a Deus entendimento das revelações que ele tinha, começando desde jovem até a sua velhice, né? E aí Deus fez questão de mostrar para Daniel, né, de revelar para ele e dar a ele o entendimento, a interpretação. Essas daqui foi o próprio anjo Gabriel que deu para Daniel, né, a revelação, falando com ele pessoalmente, direto ali, né? E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim, né? Aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia. São 2 reis de 2 países diferentes que tinham um governo conjunto ali em Babilônia, né? E mandavam em toda a face da terra. O Senhor deu o comando a ele. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. O ter sido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, né? Ou seja, aquele rei foi tirado, foi destituído, terminou seu mandato, seu tempo, morreu, e aí surgiram 4 reis no lugar daquele, né? Glória a Deus. E em outra mensagem, a palavra fala que foi tirado deles o reinado, né? Mas eles continuam ainda por algum tempo, né? Ali vivendo, mas não tinha mais o poder, não tinha mais governo, eles não mandavam mais nada, foram destituídos mesmo, né? Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. E o ter sido quebrada, levantando-se 4 em seu lugar, 4 em lugar dela, das pontas, evidentemente, que significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela, né? Tudo isso foi falado na primeira revelação no capítulo 2, que Deus deu ao rei Nabucodonosor, do qual Daniel revelou ao rei ali, tintim por tintim, de forma maravilhosa, que o Senhor deu a Daniel todo o perfeito entendimento, a interpretação de tudo que o rei tinha sonhado. É coisa linda, maravilhosa o poder do nosso Deus, né? O ter sido quebrada, levantando-se 4 no lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara, e será entendido em adivinhos. Ou seja, além de rei, ele teria o dom de adivinhar, né? Terrível isto, porque não bastava o poder que um rei já tem, que um presidente já tem, ele tinha o poder de adivinhar, né? Então era um rei realmente muito mais capacitado que todos os outros, né? Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder.
e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. Ou seja, Deus deu para ele este poder. Pela vontade do Senhor, o Senhor fez isso porque o Senhor queria exatamente fazer o que será. O Senhor quer fazer o que será feito, né? E fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, prosperará e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão e no seu coração, e engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Ou seja, se levantará contra o próprio Senhor Jesus. Mas assim como aquela pedra que cortou, que atingiu a imagem nos pés e destruiu aquela imagem inteira, né? Assim esse rei também será destruído, né? Ele também sem mão será quebrado, né? Glória a Deus, aleluia. Ele terá muito mais poder do que todos, exatamente para fazer tudo isso que o Senhor, esse poder que o Senhor deu para ele fazer, né? E prosperará e fará o que lhe aprouver, ou seja, o que der vontade de fazer, ele vai fazer, o Senhor permitirá, né? E destruirá os fortes e o povo santo, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão e no seu coração, e se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem entendesse. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço, ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?